E é com a imagem de Jesus das Santas Chagas que a gente inicia o nosso programa, coladinho na missa aí que você acabou de assistir, com o Padre Jorge Fortunato. Então a gente está pronto, né? Estamos prontos, abençoados, para começarmos mais uma tarde aqui no A Vida Não Para. Eu vou começar, gente, fazendo o seguinte. Eu vou chamar vocês aqui para esse cantinho, porque eu quero saber se você gosta de sardinha. Você gosta ou não gosta? Mais ou menos? Pois é. Nossa produção muito boa, que resolveu trazer aqui, ó, sardinha fresca e sardinha em lata. Tanto aquela com tomate, quanto aquela só no óleo, tá? E a pergunta é a seguinte: você sabia que ela faz bem para a tua saúde? A gente pode consumir a sardinha na Semana Santa. Um excelente prato, custo-benefício também maravilhoso. A gente daqui a pouco vai falar com quem entende do assunto para saber os benefícios da sardinha para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né, para a nossa pele, tudo isso daqui a pouquinho. Além disso, nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. Afinal de contas, quem tem a doença? Essa doença acomete pelo menos 200 mil pessoas só no Brasil. E a gente vai entender que tipo de terapia, além dos medicamentos, a gente pode usar em favor dos doentes. E também como um auxílio para os cuidadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos viajar junto comigo? Vamos! Vamos lá para Natal, no Rio Grande do Norte, onde acontece a procissão do encontro. Volta aqui para mim, por favor. Muito bom! Procissão do encontro lá em Natal, que nesse ano completou os seus 200 anos de tradição. E claro que a gente foi lá conferir como foi esse momento especial. Olha só. Centenas de pessoas participaram da procissão do encontro pelas ruas do centro de Natal, realizada na capital potiguar há mais de 200 anos, organizada pelas Irmandades do Santíssimo Sacramento e do Bom Jesus dos Passos. Um momento de piedade e de renovação da fé para muitas pessoas. É um chamado e é um tempo muito forte de oração, de ação de graças. É uma preparação maravilhosa para a Semana Santa. O casal Gilberto e Dâmaris das Neves e os 4 filhos são de Minas Gerais e residem em Natal há cerca de 2 anos. Desde que chegaram ao Rio Grande do Norte, eles participam da procissão do encontro e ensinam aos filhos as tradições cristãs. Vivendo assim, como se fosse mais atual aquele momento do encontro, né? Como se a gente estivesse presente, na verdade, no momento do encontro de Nossa Senhora das Dores e o Senhor Jesus dos Passos. Quando a gente traz a nossa família, a gente também está crescendo juntos, né, esse mesmo entendimento, né, de que tudo gira em torno da essência, que é Deus, né? E a gente viver esses momentos que Jesus passou aqui na Terra, dando cada vez mais força para a gente viver aqui. O momento mais esperado pelas pessoas na procissão do encontro é exatamente o encontro entre as duas imagens. A de Nossa Senhora da Soledade, que saiu lá da antiga catedral, e a do Bom Jesus dos Passos, que saiu da Igreja do Bom Jesus das Dores, do bairro da Ribeira. Neste ano, o encontro das duas imagens aconteceu aqui em frente à Pinacoteca do Estado, o antigo Palácio do Governo. A procissão do encontro aqui em Natal, devemos também lembrar que faz 200 anos, portanto é bicentenária, faz parte da tradição dessa cidade, uma procissão que não podemos deixar de hipótese alguma morrer, porque é uma das características, um dos ícones que marca o período pascual e especialmente o período quaresmal, melhor dizendo, e especialmente a Semana Santa. 200 anos hoje, deste ano que a procissão acontece, e recuperar os trajetos, os espaços, deu de fato uma expectativa muito boa para a permanência da procissão do encontro. Após o encontro das duas imagens, a procissão seguiu até a Catedral Metropolitana, onde houve a celebração da missa presidida pelo arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso. E aí a gente vai viajando o Brasil e trazendo informações para vocês sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida como católico, como povo de fé. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Braille. Você sabe o que é o Braille? Você conhece essa língua? É um recurso fundamental
para a comunicação, para a leitura e para a escrita das pessoas com deficiência visual. A gente separou um vídeo muito legal que está rolando nas redes sociais da Júlia. Ela é deficiente visual e ela compartilha como funcionam os equipamentos que são utilizados para escrever em braille. Olha só que interessante. Vamos falar um pouco sobre a evolução desse sistema de escrita tão lindo. Gente, esta aqui é a Reglete, vocês conheciam? Pra mim é melhor para fazer pequenas anotações, porque para escrever um texto enorme deve ser muito difícil. E quando eu estava sendo alfabetizada em braille, até me mostraram, mas eu não cheguei a escrever e hoje me surpreendi porque eu lembro como escreve alguma coisinha. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, minha mãe tá mostrando aí, eu escrevi meu nome, Júlia. Gente, essa aqui eu acho que vocês também não conheciam. Essa é a Perkins. Já dá pra escrever um pouquinho mais rápido nela, mas ela é bem pesada, deve pesar uns 5 quilos, é difícil pra levar na escola. Mas eu ainda uso pra escrever cartazes, cartas e fazer alguns trabalhos. Ó, vou escrever aqui pra vocês. E aí eu vou ler aqui pra vocês. Eu escrevi: bom dia, pessoal, tudo bem? E essa aqui é a linha Braille, que vocês vêm usando todos os vídeos para ler as músicas. Dá para eu ler e escrever, tem um cartão de memória que dá para inserir as músicas que vocês me vêm cantando. E tem o peso de um livro na minha mochila, é muito mais prático e eu adoro usar na escola. Qual vocês preferem, a Reglete, a Perkins ou a linha Braille? Claro que eu prefiro a linha Braille, mas infelizmente não é um recurso muito acessível para todos. Então eu torço para que um dia toda pessoa com deficiência visual possa ter um recurso tão bom. Beijo! Ai, linda! A gente também torce para que todo mundo tenha acesso realmente a esses materiais que ela mostrou que facilitam tanto a vida, né? De quem tem deficiência visual. Agora o feriado tá aí, né? Batendo na porta, feriado de Páscoa, Tiradentes, tá chegando. Mas você sabe o que você vai fazer nesses dias? Ainda não? Tem algum plano? Conta pra mim. Manda aqui, ó. 419-8793-6281. E no Minuto Itaipu de hoje, o Odilon Araújo vai trazer uma dica especial de viagem para quem quer curtir com a família. Olha só que divertido. Essa daqui eu topo. E vocês? Olá, este é mais um Minuto Itaipu. E o Turismo em Itaipu terá programação especial para o feriado prolongado. Para comemorar a Páscoa e o dia de Tiradentes, visitantes do complexo turístico vão poder aproveitar os passeios tradicionais e também participar de atividades temáticas entre os dias 18 e 21 de abril. Além disso, vão poder apreciar as belezas da Itaipu Panorâmica, da Itaipu Especial, o Refúgio Biológico Bela Vista e também Itaipu Iluminada. O destaque fica por conta das muitas atividades temáticas de Páscoa. Um quiz interativo com perguntas sobre a usina e prêmios, além de uma dinâmica com doces personalizados do turismo em Itaipu. Basta você seguir o perfil oficial no Instagram, @turismoitaipu. Haverá também pintura facial temática para as crianças, para os adultos e a presença da mascote capivara, que estará interagindo com o público em diferentes pontos do complexo. Para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, alguns passeios serão gratuitos, como o da Itaipu Panorâmica, o do Refúgio Biológico e também o da Itaipu Iluminada. Além disso, o passeio Itaipu Especial terá 50% de desconto para os residentes dessas localidades. Para outras informações sobre ingressos e valores, visite o site www.turismoitaipu.com.br. Até a próxima! E esse nada mais é do que um convite para você vir conhecer a nossa região também. Conhecer a Itaipu Binacional, conhecer as cataratas. Vai ser uma super viagem, vocês vão amar. Agora, para você de casa, vamos conversar com a Vanessa, porque a Vanessa tem aí um recadinho importante para quem está com uma sensação de visão seca, apagada e até parece que tem areia dentro dos olhos. Olha só. Boa tarde, Carla. Boa tarde para você que está acompanhando o programa, mas que a visão tá embaçada, né? Passou o tempo aí, a visão tá fraquinha, tá cada vez pior. Se eu te perguntar como é que era a sua visão há 5 anos atrás, você enxergava direitinho, mas foi passando o tempo e a visão, ó, foi ficando fraca, não está enxergando direito, até mandar mensagem no celular tá complicado? Gente, isso pode acontecer porque a gente deixa de absorver alimentos importantes para a boa saúde da nossa visão e por isso que faz muita diferença
diferença você colocar a suplementação natural na sua vida, que é o poderoso Vision X. Esse aqui, ó, do X bem grandão, que você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, vai repondo elementos importantes para a boa saúde da visão. Então faz o seguinte, você tá aí, será que eu ligo, será que eu não ligo? Vision X é natural e não tem contraindicação. 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe uma pessoa aqui para contar o que aconteceu com ela depois que ela tomou o Vision X. Vamos ver comigo? Veja lá. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Viu só? Você também precisa do Vision X. Mas não se engana, gente, é esse aqui, ó. Tem que ter o X bem grandão na frente do frasco, que é o verdadeiro, que te dá um resultado rápido. Então vai ligando 0800 777 0190, deixa seu telefone cadastrado. Uma das consultoras vai retornar para você te explicar tudo sobre o Vision X e entregar aí na porta da sua casa. Esse aqui, ó, do X bem grandão, não se engane, é esse aqui. Quer promoção especial nessa tarde? Vou fazer o seguinte, preço de laboratório, mas é só hoje para você que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Obrigada, querida Vanessa. Olha só, você já imaginou se encantar por um boneco que parece ter vida própria? Já imaginou isso? Pinóquio, por exemplo, né? Um filme tão lindo que conta uma história tão inspiradora em que o boneco ganha vida. Hoje nós vamos conhecer uma pequena oficina, um ateliê aqui em Curitiba, que nasceu lá. Nasceram personagens assim, cheio de expressões, de emoções. E quem for lá conferir essa história é o Lucas Marconsoni e a gente vai ver agora. Vamos ver? Em um ateliê vibrante e repleto de criatividade, a pequena oficina localizada em Curitiba se destaca como um verdadeiro templo da arte de construir bonecos. A história começou há mais de 20 anos e, rapidamente, a empresa se consolidou como um dos principais nomes da indústria criativa do Brasil. Quando você dá de fazer um boneco, você primeiro tem que entender um pouco para onde que vai aquele boneco. Qual que é o contexto que ele vai estar, né? E depois que personagem que é aquele. E quando você embarca nessa coisa de tentar descobrir que personagem é, você aprende um pouco sobre essa persona que você está criando e, consequentemente, sobre a gente mesmo, né? Nossos limites, nossas ambições. Nesses anos todos a gente tem parceiros mesmo, né? Não só as pessoas que trabalham aqui, mas, sim, fornecedores, materiais. Então, cada projeto a gente tem que ir atrás, às vezes, de coisas novas, coisas que a gente nunca comprou. Entre as produções mais notáveis da pequena oficina está o Manzotinho, esse boneco que virou um verdadeiro ícone da evangelização infantil. Para mim é algo super legal poder estar na casa das pessoas, seja pela TV, pela rádio ou pelas redes sociais, trazendo conteúdo de catequese com compromisso e responsabilidade. O Manzotinho tem uma coisa curiosa, porque já existia um desenho prévio do personagem, né? E quando a gente vai fazer um boneco de um desenho que já existe, a gente tem que tentar juntar um pouquinho a questão da ergonomia, como que ele vai funcionar na mão da pessoa, com o desenho original. Os bonecos já encantaram plateias em produções marcantes, como o espetáculo O Contraponto, do Balé do Teatro Guaíra, de Curitiba. A magia desse espetáculo é tornar esse boneco que é inanimado e dar vida a ele, né? O processo de desenvolvimento do corpo do bailarino, do corpo do boneco, para que esteja em sintonia, né, na cena. Até onde o seu corpo humano vai, até onde um corpo que não é humano, né, vai. Então foi muito legal, ele agregou muito para o espetáculo e fez a gente crescer dentro da cena. Era um boneco muito grande, um boneco de 4 metros, então fazer um boneco desse tamanho é sempre muito desafiador. Mas é muito legal também porque ele gera um susto, vamos dizer assim, na plateia, quando ele entra em cena, e perceber o espanto das pessoas na hora que aquele ser surge em cena foi muito legal. Em 2018, personagens produzidos pela pequena oficina foram destaque na parada de Natal do Batel. E em 2024, a empresa foi responsável pela produção do Anjo, que festejou o Natal pelas ruas de Curitiba. No Natal de 2023, o boneco gigante de São Francisco de Assis peregrinou pela cidade, emocionando a todos com sua presença.
Seja no teatro, na música ou nas ruas, os bonecos da Pequena Oficina conquistam públicos de todas as idades, provando que a arte de contar histórias por meio de personagens é uma forma poderosa de conectar as pessoas e celebrar a criatividade. Nossa, os artistas que dão vida, né? Os bonequeiros que fazem os bonecos e os atores também, né? Que dão vida a esses bonecos do palco são realmente incríveis. É uma obra-prima, né? Tem um talento desse. Agora, vem cá. Vamos mudar de assunto agora que eu quero saber da tua dieta. Ah, eu tenho certeza que você tá fazendo dieta. Absoluta certeza, tá ou não tá? Como é que você fica firme assim na dieta? Como é que você mantém-se concentrado, sem escapes? Vou mostrar para vocês um vídeo divertidíssimo da Lidiane Lehmann. Ela teve uma ideia, gente, para lá de criativa. Ela resolveu espalhar o rosto da nutricionista dela pela casa. Olha isso. E a minha mãe, que arrumou uma técnica nova para emagrecer e colou a cara da nutricionista na cozinha. Que é isso, mãe? Eu tô tentando fazer dieta, tentando emagrecer. Mas sozinho eu não consigo, daí ela me ajuda. Porque se eu abrir a geladeira e ver que eu, pega uma coisa aqui, e não é pra comer, o que ela diz? Sai daí. Aí eu largo o negócio. Se eu vier aqui, servir meu pratinho de comida e tem coisa a mais, o que ela diz? Carboidrato. Eu tenho que tirar todos os carboidratos. Ah, tá bom. Aí, se eu resolvo pegar um copo pra tomar uma água, o que ela diz? Não tenta me enganar. Não é refri, tem que ser água. Ah, tá bom. Se na Páscoa eu cair na tentação de comer um ovo de Páscoa, ela tá ali, ó. Tô de olho. Mas eu pego meu prato de comida ainda e sento na mesa pra comer, ó. E se eu acho que é demais, ela tá ali. Tudo isso. Mas tem uma coisa que ela gosta, ó. Tem uma coisa que ela gosta? Tem. Se eu pegar uma frutinha pra comer, ela diz muito bem. Ah, tá bom. Se eu não conseguir agora... E eu vou ter que ficar olhando pra ela todo dia? Até eu emagrecer. Meu Deus. Eu acho que ela vai adotar essa técnica pra tudo, né? Pra tudo, tudo. A hora que tiver que lembrar de alguma coisa que o marido falou, coloca a cara do marido lá também, né? Bom demais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos de sardinha. Vamos? Prato gostoso, gente, saboroso. Quem faz uma boa sardinha aí, levanta a mão. Me conta, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp que tá aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui? 41 98793 6281 é o número para você dividir comigo. Você gosta de sardinha? Eu adoro uma boa sardinha, gente. Tem altas receitas gostosas e a gente vai aprender daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta com a imagem do paraibano Adalberto Neto. Ele embarcou, gente, uma jornada épica para conquistar o Monte Everest, no Nepal. Adalberto espera agora se tornar o 42º brasileiro e apenas o segundo nordestino a atingir o ponto mais alto do planeta Terra, a mais de 8.000 metros de altitude. Corajoso você, Adalberto! Parabéns aí pelas tuas conquistas. E aí a gente vai mostrando, né, histórias de brasileiros que fazem aí coisas diferentes, importantes, que vão se destacando pelo mundo. E tá aí, mais um nordestino, né, conquistando o ponto mais alto do planeta. Agora vamos falar delas, as nossas queridas e amadas sardinhas. Olha que preciosidade. A gente tem elas aqui fresquíssimas e aqui nós temos elas tanto no óleo quanto com um molhinho de tomate. Tá vendo? Por que a gente está te mostrando? Essa é uma semana que muitas pessoas vão correr atrás do seu peixe, literalmente falando. E de receitas para você preparar na Sexta-feira Santa. Hoje eu apresento para vocês uma receita super simples de bolinho de sardinha. E ó, não é só simples, é barata, né? Você consegue substituir inclusive o bacalhau com essa receita. Vamos ver? Olha só.
Bora fazer bolinho de sardinha? Chega essa época do ano e todo mundo fica doido pra comer bolinho de bacalhau, mas você já viu o preço que tá o bacalhau? Então hoje eu vou te ensinar uma versão bem mais barata, o bolinho de sardinha. Eu sou a Priscila e essa cozinha básica com mais uma receita super fácil pra você. Comecei colocando pra cozinhar 2 batatas grandes com casca e bem higienizadas. Cozinhou até quando eu consegui colocar a faca assim sem resistência, mais ou menos uns 10 minutos. Depois coloquei elas em um bowl e amassei com auxílio de um amassador e acrescentei 2 latas de sardinha sem o óleo e eu tirei a espinha também, uma gema, um pouquinho de sal, pimenta do reino que não pode faltar e cheiro verde. Aí misturei tudo com a colher mesmo, modelei os bolinhos e fui passando todos na farinha de trigo. Foi só fritar em óleo quente e tava pronto. Além de ficar uma delícia, fica bem sequinho e crocante. Pode fazer que eu tenho certeza que a família toda vai amar esse bolinho. Nossa, eu já tô amando só de olhar. Já a boca virou um brejo aqui, bom demais. E esse é o assunto da entrevista de hoje, né? A sardinha é um peixe gostoso, é um peixe acessível, nutritivo e ele está sim presente na mesa do brasileiro. A gente vai lá para São Paulo agora conversar com a nutricionista Daniela Alvarenga Ribeiro. Oi, Dani, tudo bem? Bem-vinda! Boa tarde. Eu tô com 2 opções aqui na nossa mesa, tanto da sardinha fresca quanto da sardinha aqui no óleo, né? E também no tomatinho. Me diz aí, primeiro, ela está presente e ela deveria estar mais presente ainda no nosso prato? Olá, boa tarde, tudo bom? Bom, a sardinha ela é riquíssima em proteína, né? Em cálcio, vitamina D, B12 e claro, a gente não pode esquecer o ômega 3, né? Então, a sardinha é um alimento completo, um alto valor nutricional e excelente custo-benefício. Em questão da sardinha fresca e a enlatada, a fresca é a melhor opção, mas a enlatada também é super válida. O importante é sempre escolher as versões conservadas em água ou um azeite de boa qualidade ou molho de tomate, como nós temos aí. Certo, e me diz uma coisa, assim, nutricionalmente falando, o ideal ainda é ela fresquinha, como a gente está mostrando aqui. A gente trouxe, colocamos até no gelo, as bonitas aqui estão descansando no gelo e elas estão bem fresquinhas, né? Os olhinhos ali bem clarinhos, né? Bem bonitinhos. Vamos pegar essa imagem de cima aí, produção? Conseguimos? Ó, vamos mostrar aqui para vocês, tentar mostrar. Aê! Olha lá, tá vendo? E entre uma opção e outra, o fresco ainda é melhor. E me diz, ela é uma das melhores fontes de ômega 3 mesmo, é verdade isso? Isso, perfeito. A fresca é sempre muito melhor e sim, ela é bem rica em ômega 3, né? O ômega 3 tem o EPA e o DHA, né? Que são ácidos graxos que ajudam a questão da saúde do coração, do cérebro, para controle da inflamação do nosso organismo. Certo. A sardinha, ela ajuda a prevenir que tipo de doença? Eu ouvi falar que, você até comentou agora, questões cardíacas, mas e a osteoporose? Perfeito. Com certeza ela é rica, né, em cálcio e vitamina D, que isso acaba contribuindo para a nossa saúde óssea, né, ajudando na prevenção da osteoporose. E quem tem colesterol alto, por exemplo? A sardinha deveria ser mais consumida por quem tem problema de pressão ou até mesmo na questão do colesterol? Não, ela é perfeita, porque ela tem a gordura, mas é uma gordura do bem, é a gordura boa, né? O ômega 3, inclusive, ele ajuda a melhorar esse perfil lipídico, reduz esses processos inflamatórios e aí que estão relacionados ao colesterol. Então, quem tem colesterol alto pode consumir a sardinha, que ela é excelente. Agora, a questão é, você comentou que a fresca é melhor. Como é que eu faço uma sardinha fresca, por exemplo? Eu poderia fazer com um filezinho de peixe mesmo, abrir ela no meio, fazer ela espalmadinha, assada, frita, porque o gostoso da sardinha, gente, vamos ser muito sinceros aqui, né, Dani? A gente acaba usando, né, a gordura para fazer a fritura da sardinha. E ela vai manter esses nutrientes todos na fritura ou aí já perde um pouco da função real dela? Ela perde um pouquinho por conta do calor, né? Então a gente acaba perdendo algumas vitaminas,
Mas como o cálcio, o ômega e alguns minerais que são presentes, ele se mantém. E aí, pensando até nas espinhas, isso aumenta ainda mais o teor do cálcio. Quando for fazer alguma fritura, por exemplo, usar uma boa gordura, né? Ou deixar na chapa, ou um azeite, né, de boa qualidade. Um azeite de oliva, de preferência. Extra virgem, isso, Entendi. perfeito. Ok. E a gente fala do processo de conservação da sardinha em lata. A gente tem duas opções aqui, inclusive, aqui no estúdio. Uma com só o óleo e outra com o molho de tomate, né? Óleo e molho de tomate. Ela perde muito da função dela quando ela se torna enlatada? A gente acaba perdendo um pouquinho, a fresca é sempre muito melhor, mas é super válido, né? Então, assim, o importante, quando for escolher a sardinha enlatada, procurar sempre ela que está conservada em água ou um azeite de boa qualidade. Então, normalmente na lata vem especificando, né? E com baixo teor de sódio, isso é importante também. Legal. Existe alguma restrição para quem consome todo dia, por exemplo? Aí, se for todo dia, é melhor consumir a fresca, para não ficar fazendo uso aí do óleo que vem na lata, enfim. O que você daria de dica, assim, para quem prefere consumir e sempre, com frequência? Para uso diário, o melhor é sempre a fresca, né? E aí a questão de algum problema de saúde, se as pessoas são saudáveis, não tem problema, mas quem tem um problema renal ou um ácido úrico elevado ou até mesmo alergia a peixe, tem que ter atenção, por questão da proteína, inclusive, né? Certo. Nossa, muito bom entender de tudo isso. Então a gente pode concluir que a sardinha é sim um excelente prato. Tem muitas receitas na internet que o pessoal pode aí pesquisar e fazer, que vai se dar muito bem. E ela é muito saborosa, né? A sardinha em lata, ela tem um cheiro e um sabor muito específico, né? Que a gente já, na hora, a gente sabe que ela vem da lata. Mas a fresca, gente, é fantástica, né? É perfeito. E pensando até em questão de receitinhas, dá para fazer salada, fazer patê. Aqui em São Paulo a gente costuma muito fazer o cuscuz paulista, então sempre vai uma sardinha. É verdade, o cuscuz paulista, adorei, muito bom. E congelar a sardinha fresca, é possível? Ou ela perde muito dos nutrientes? Não, é super possível, pode congelar sem medo. O ideal comprou a sardinha fresca, já congelar o mais rápido possível. E aí, congelar em porções individuais, para não ter que descongelar tudo de uma vez, que daí o recongelar não é legal. Certo. Muito bom conversar contigo, adorei saber de todas essas dicas, né? A gente está redescobrindo, né, alguns alimentos que faz muito tempo que as pessoas acabam esquecendo. Que a sardinha existe, que ela é, sim, um peixe delicioso, super nutritivo e principalmente barato, né, Dani? Quero te agradecer demais, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigada, tchau, tchau. Bom demais, a gente viaja o Brasil fazendo isso. Descobrindo pessoas, descobrindo profissionais que nos ajudam realmente a entender um pouco sobre a nossa saúde. E a gente vai manter nesse assunto ainda, porque eu quero saber da tua diabetes. Como é que tá? Você tem que viver em alerta? Tem solução e a Paty traz pra gente. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, quem tem glicose alta sabe muito bem que qualquer descuido pode custar muito caro. Os sinais de alerta vão chegando assim devagarinho. Aquele cansaço extremo, de vez em quando você sente tontura, pés formigando e até aquelas feridas que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, ó, o Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue e assim vai protegendo a sua saúde de forma natural, te afastando de muitas complicações aí dessa doença. Lembrando, ele não é um medicamento, e sim um suplemento 100% natural, sem contraindicações nem efeitos colaterais. Pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Ligando agora no 0800 555 5123. Hoje, gente, estou abrindo 50 vagas para experimentar o Getrate, fazer o teste de eficácia. E vai ser o seguinte, então, você vai levar um frasco com preço promocional
Nacional e vai ganhar de presente mais um mês de tratamento. Mas ligue agora porque são somente 50 vagas para todo o Brasil. O frete é grátis para qualquer cantinho do país. Ligue já 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. E lembrando, quem é aqui de Curitiba e região, adquirindo agora, recebe ainda hoje. Obrigada, Paty, querida. Gente, agora quero saber de você. Você já pensou num ovo de Páscoa sem chocolate? Não é maravilhoso isso? Como é que a gente não pensou nisso antes? Pois é, revirei e achei uma pessoa que faz assim, obras de arte com suspiro. Um ovo de Páscoa feito de suspiro. Olha só isso daqui, que interessante. Ovo de Páscoa sem chocolate, será que isso é possível? Sim, e eu vou te provar que dá para fazer um ovo incrível sem usar nada de chocolate. Com o preço do chocolate nas alturas, quem quiser lucrar nessa Páscoa precisa inovar. Aqui eu fiz a casquinha no sabor canela, mas dá para criar um leque gigante de sabores. E esse aqui eu recheei com caramelo salgado maravilhoso. O resultado? Um ovo com gostinho de churros, crocante por fora e que derrete na boca. Você pode fazer ele totalmente sem chocolate, como esse, em que usa o próprio merengue para selar. Ou pode usar uma fina camada de chocolate para trazer aquele toque tradicional que os clientes amam, como já mostrei em outros modelos aqui no perfil. Mas, mesmo quando leva chocolate, o custo de produção fica muito baixo e o lucro lá em cima. Gente, que coisa maravilhosa! Você sabe fazer suspiro? Então aproveita essa dica. Faz ali a massinha de suspiro com açúcar e tenta... Priscila, a Priscila. Fala de novo. Priscila, ok, ela que inventou esse ovo sensacional aí de suspiro. Parabéns, Priscila, você arrasou. Então, se você de repente sabe fazer o suspiro em casa, faz. E essa forma que ela mostrou ali, aquela forminha de ovo, é uma forma que dá para ir ao forno, né? É tipo um silicone. Aí você consegue o formato exatamente do ovo. Não é sensacional? Bom demais. Daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre uma doença que atinge muita gente. São 200 mil brasileiros passando por uma doença triste, que é o Parkinson. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre ela e falar também dos tratamentos que pode ser uma salvação para você e para tua família. Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. E a gente volta agora com uma imagem linda, sabe de quem? Do Vitor Dourado. Ele transformou, gente, um trágico acidente na vida dele como uma inspiração. Ele se acidentou aos 16 anos e após perder as pernas, ele fundou o Protetix. É uma clínica de reabilitação que oferece apoio humano e tecnológico para as pessoas amputadas. Então tá aí. Mais uma história de uma pessoa que está mudando a vida de outras tantas pessoas com a sua experiência e com o que ele viveu. E a gente vai continuar nesse assunto de saúde, sabe por quê? Porque eu quero saber de você. Você já parou para pensar como é enfrentar o dia a dia com Parkinson? Difícil, né, a gente se colocar no lugar do outro nessas horas. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná criou uma roda de conversa e reuniu profissionais de saúde, estudantes e pessoas que convivem com a doença, no momento de escuta, de troca e de conscientização. Olha só. Abril é o mês da conscientização da doença de Parkinson e aconteceu no mini auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná uma roda de conversa do projeto Estímulo, coordenado pela professora Kátia Prus, em conjunto com médicos especialistas, além de alunos e pessoas afetadas pela doença. Eu acho que a importância de trazer isso é trazer uma realidade para a sociedade. Quando você está com um paciente que tem a doença, a pessoa saiba como atender, como vai, né? Como ajudá-la, né? E como deixá-la até mais tranquila em alguns momentos. O Parkinson tem como principais características os tremores nas extremidades, rigidez nas articulações e lentidão nos movimentos. Além desses sintomas mais conhecidos, existem outros fatores como incontinência urinária, alteração no sono e depressão. Eu passei bastante tempo com dor na perna. Eu passei por 8 ortopedistas.
Aí ele me encaminhou para um vascular. Aí quando eu peguei a quantidade de exames que o vascular estava solicitando, eu olhei para aquela situação e disse, não é isso. Porque eu tinha a mãe em casa na cama com um Parkinson. Foi um processo bem difícil até chegar numa médica que realmente estava preparada para buscar junto comigo o que era e sim daí confirmar o diagnóstico. A pessoa com os sintomas precisa ficar atenta e procurar um especialista. É importante o auxílio de profissionais como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas no tratamento. Eu já era atleta, era corredor, mas depois que eu descobri a doença, eu comecei a fazer provas mais longas. Isso ajuda de duas formas. Primeiro que é comprovado que o esporte, a atividade física, ela é o melhor meio de você retardar o progresso da doença. E outra questão é mental, né? Ajuda você a ter um objetivo, a melhorar a tua autoestima. Então, hoje eu faço, além do esporte da corrida, que eu continuo, faço também dança, alongamento, natação. Os dados da Organização Mundial da Saúde são um sinal de alerta. Mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. No começo realmente é um choque quando a gente recebe um diagnóstico, mas através da aceitação você pode ver que o Parkinson tem tratamento, né? Tem uma qualidade de vida, tem medicamentos, tem terapias e procurar ajuda, porque a partir do momento que você aceita, você começa uma nova vida, começa a adaptar a tua vida. Hoje em dia as pessoas ficam muito preocupadas com os outros, né? E acabam não fazendo, não saindo de casa. Ela não sai de casa porque ela está tremendo, não sai de casa porque ela tem lentidão de movimento. Eu acho que teria que se mostrar, porque isso é realmente o que a gente faz com as pessoas, com quem participa do projeto, com os alunos, para eles poderem entender um pouco mais. Gente, essa reportagem, assim, explicou de uma maneira assim incrível o que é o Parkinson. Mas o Parkinson não é só o tremor. Essa é uma doença que vai muito assim além, ela exige cuidados muito específicos. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a terapeuta ocupacional Andressa Chodur, que é autora do livro Tratamentos Não Farmacológicos na Doença de Parkinson. Então aqui a gente vai falar sobre os outros tratamentos não medicamentosos que podem ser associados aos medicamentos, entende? Então assim, para você fazer essa associação, porque só o remédio não vai trazer qualidade de vida, entende? É necessário trabalhar esse processo em casa. Bem-vinda, prazer te receber. Muito obrigada por ter aceito, Andressa, nosso convite. Para a gente começar essa conversa, né? Os teus pacientes basicamente têm Parkinson. Alguns. Isso, Carla. Há 20 anos, né, desde a minha graduação, desde que eu me formei, eu atendo na área de gerontologia e principalmente pacientes com doenças neurodegenerativas. Então, a principal doença neurodegenerativa hoje no Brasil é o Alzheimer e, em segundo lugar, a doença de Parkinson. Então, é basicamente as doenças, né, os diagnósticos que eu mais atendo no meu consultório atualmente. Legal. E aí, me diz uma coisa, a gente está falando aqui sobre a questão do uso, sim, de medicamento, que é importante, de descobrir a doença também, mas também é importante a gente entender que existem outros tipos de tratamento que você pode associar, né, ao remédio. E aqui nesse livro você conta um pouquinho sobre isso, né? Exatamente, Carla. E foi muito interessante ver a reportagem que passou anteriormente, porque uma das nossas coautoras, né, que é uma neurologista, também compõe esse livro. Então, esse livro ele é composto tanto da parte médica, né, onde vai se dar o diagnóstico inicialmente com o neurologista, e esse acompanhamento se inicia ali. Mas o paciente que tem doença de Parkinson, só o remédio acaba sendo muito pouco. Por quê? A doença de Parkinson ela é uma doença multifatorial. Então, isso que a gente fala dos sintomas motores, né? O tremor, a rigidez, a instabilidade postural e a lentidão de movimentos, elas são a pontinha do iceberg, como se costuma dizer. Então, dentro disso, o paciente ele enfrenta uma combinação de sinais e sintomas motores e não motores, incluindo cognitivos, emocionais, dores crônicas que podem impactar a qualidade de vida desse paciente nas diversas áreas de atuação. Pois é, ali na reportagem também foi falada dessa questão da dor e eu até perguntei para ela enquanto a gente estava assistindo junto. A dor crônica em um dos membros, braços, ombros, pernas, ela pode ser um indicativo de Parkinson? Então, a dor crônica ela pode acompanhar muitos pacientes parkinsonianos, sim.
principalmente em decorrência dos sintomas motores, né? Então, a rigidez, a musculatura, ela fica muito mais enrijecida, ela fica mais contraída, né? Com mais dificuldade ali de alongamento, de posicionamento mais natural também. Entendi. E além das questões emocionais que podem também piorar, né? A ansiedade, a depressão, preocupação. Todos nós, né, costumamos travar um pouco mais o corpo quando estamos ansiosos. Então, os parkinsonianos, eles vão ter como se fosse uma dificuldade de relaxar também. Você trouxe aqui pra gente, olha só, alguns aparatos que para vocês pode parecer estranho, mas isso aqui, gente, ajuda tanto a pessoa com Parkinson que vocês não fazem uma ideia. Então, por exemplo, aqui para segurar uma colher. Isso. Imagina a pessoa tremendo, né? Ela não vai ter essa habilidade, né? E aqui a gente tem uma colher adaptada para comer, um garfo também adaptado para comer. Olha, é muito legal. E você trouxe outros aparatos aqui. Posso mostrar esse colete? Por favor. Vamos mostrar esse colete. Esse colete é demais. Esse daqui é o colete, eu vou até colocar, que a pessoa com Parkinson vai usar, isso? Me conta. Esse colete é uma criação, né, da terapeuta inquieta aqui, tanto para pacientes com Parkinson quanto Alzheimer, né, demências em geral. Então, ele é um colete onde o paciente ele já vai treinar. Nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos com o treino de atividades de vida diária. Comer, vestir-se, tomar banho. O paciente já treina a habilidade de vestir-se e em cada bolsinho ele encontra um estímulo diferente. Vamos ver aqui. Tem estímulo, esse não abre, esse pode... Isso. Esse é só de colocar sentir a textura. Olha que legal. Também para promover relaxamento através da informação sensorial de conforto. Muito bom. Agora deixa eu mostrar o de baixo aqui para vocês. Esse é o meu preferido. Ai, que fofo! E Olha eles... que legal. Esse daqui é pra gente sentir os sons, fazer barulho. O paciente pode tirar. Dá pra tirar? Pode tirar, colocar. Olha que legal. Isso aqui é muito, muito interessante. Aqui embaixo, esse daqui eu achei sensacional. Olha só que divertido. Então, aqui nessa parte, a gente pode ir sentindo a questão das texturas e dos movimentos, fazendo movimentos com a mão, né? Isso, e treinar também, né? Esse não tá... Esse é um modelo teste, ele não está abotoável ali, digamos. Mas o paciente, ele precisa treinar essa habilidade para, como no vídeo que a gente viu anteriormente, ele conseguir dar conta, né, de realizar de forma independente as atividades básicas de vida diária dele. Deixa eu mostrar esse de cima aqui, que é bem legal. E esse daqui, me conta. Essa é a ideia, além de fazer o treinamento desses componentes de movimento dos dedos que acabam sendo prejudicados. Você pode ficar contando aqui. Trabalhar o cálculo, a concentração, a atenção. E lembrando que o paciente é uma doença progressiva, né? Então, infelizmente, pode ser que em algum momento dessa doença o paciente também enfrente disfunção cognitiva e possa precisar de estimulação cognitiva, do trabalho associado, né, ao treinamento motor. Gente, trabalhar o cérebro já está mais do que comprovado que melhora demais a vida, a qualidade de vida de quem tem Parkinson, tá? Então, assim, o contar, o ler, o fazer cálculos, tá? Isso aí é treinar o cérebro mesmo, tá? O treinar o cérebro é fantástico para quem sofre com a doença. Ou se de repente você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que já passaram ou estão passando pela doença, comece a fazer esse estímulo no seu cérebro desde já, tá? Ó, aqui o elástico, parece tudo tão simples, gente, mas para quem tem Parkinson, isso aqui é muito difícil de fazer. É puxar um elástico, é trançar um cabelo, ó, fazer trança. O lacinho. O abrir o fechar do zíper de novo aqui que a gente está mostrando, né? Fazer o trabalhar os movimentos de verdade, sabe? E para aprender a concentrar os dedos, as mãos. E aqui? Nesse bolsinho, a ideia é colocarmos fotos da família, de objetos, momentos significativos, histórias de vida que sejam importantes para o paciente, para que sirva como um estímulo de memória afetiva, né, para a cognição também. A memória afetiva, ela tem um componente aí de potencializar os trabalhos de estimulação cognitiva que são feitos posteriormente ou concomitantemente com esse estímulo. Gente, que legal.
Quer dizer, você criou esse colete para realmente ajudar e ajudar os ajudantes, os cuidadores também, viu, gente? Porque muitas vezes você está como cuidador ou cuidadora de uma pessoa com Parkinson, a gente sabe que não é nada fácil, né? Se você é familiar dessa pessoa, fica ainda mais difícil, né? Porque a responsabilidade é integralmente sua, né? E aí um coletinho como esse ajuda realmente a pessoa a passar o tempo, a tentar fazer essa terapia sozinho e assim, sozinho e acompanhado ao mesmo tempo. Agora me conta um pouco desta luva, eu tô curiosíssima para saber. Essa é uma luva pneumática. Nós utilizamos para que ela faça pelo paciente alguns movimentos passivos. Então nós usamos no momento de consultório, né? Associada a outros exercícios de reabilitação. Então eu vou colocar aqui, gente, para ver como ela vai funcionar. Especialmente o paciente que tem rigidez, que tem uma dificuldade de dar o comando motor, né? Que não tem o controle motor associado. Então ela pode servir tanto para... Tem várias... Desculpa, aí. Várias formas de graduação. Ela pode servir para fazer o alongamento. Ela tá abrindo a minha mão. Ó, eu não tô nem mexendo, ela tá fazendo tudo sozinha. Aqui a gente pode graduar também. Liberar apenas o canal que o paciente precisa melhorar. Olha que legal. Então ela faz tudo sozinha. O paciente vai deixar a mãozinha aqui, é claro, nas possibilidades dele, e ela vai abrindo e vai fechando aí os dedos. E aí o terapeuta ele vai programando a luva para que ela cumpra os objetivos que ele propôs também com aquele paciente, né? Então eu quero trabalhar mais a força de preensão, eu quero trabalhar o alongamento, eu quero a pinça. Aí depende muito do que o paciente precisa, né? E do que ele vai desenvolver no projeto terapêutico junto com o paciente, com o terapeuta ocupacional. Então eu posso usar essa luva, por exemplo, para aprender a pegar um garfo novamente, para aprender a comer, pegar um copo. Exatamente. Que legal. Nossa, e ela adorei. também tem um comando espelhado, então o paciente ele dá o estímulo com a mão. Isso é importante, né? O Parkinson ele acaba sendo assimétrico. Um hemicorpo é mais comprometido do que o outro na fase inicial e moderada. Então, a mão que está melhor pode ajudar a mão que está mais comprometida também. Com esse exercício. Sensacional, tô adorando isso aqui. E me diz uma coisa, é verdade que cada vez mais pacientes jovens estão chegando aos consultórios? Carla, infelizmente o Parkinson, ele não é uma doença, ele é mais prevalente, né? Porém, não é uma doença exclusiva da população idosa. Existe o que nós chamamos de parkinsonismo juvenil ou parkinsonismo precoce, né? Onde pessoas mais jovens, pessoas na faixa de 30, 40 anos, acabam sendo também diagnosticadas com essa doença. E quando os sintomas motores começam, a perda dopaminérgica, né, lá nas células negras do cérebro, já se deu de 60% a 65%. Então, já perdeu dopamina, por isso que precisa fazer essa suplementação, né, o reforço, o tratamento medicamentoso, mas também tentar estimular outras áreas cerebrais, né, para promover a neuroplasticidade e poder ajudar esse paciente que tem aquela perda, aquela degeneração, né, nesse local. Nossa, gente, isso é tão importante a gente estar falando aqui, a gente está abrindo isso para que vocês tenham isso em mente, tá? Não é só uma questão, eu não tenho ninguém na família, né? De repente pode acontecer, né? Você pode ser o sorteado e pode ser o primeiro. Então a gente precisa se cuidar. Antes de eu encerrar, eu queria mostrar para vocês essa cartilha aqui, que você vai liberar para o pessoal poder baixar, tá? Sem custo. É uma cartilha com orientações de terapia ocupacional para os cuidadores, tá? Para as pessoas que estão cuidando de alguém com doença de Parkinson, tá, gente? Então, o contato da Andressa está aqui embaixo também para você tirar dúvidas. O livro também daqui uns dias já está disponível, né? Então, todo mundo vai poder ter acesso a isso e, claro, poder se ajudar e ajudar quem mais precisa, né? Exatamente. Eu acho que a divulgação é o melhor tratamento, né? O melhor começo de tratamento. Então, agradeço, né, muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, do tratamento multidisciplinar, principalmente, né, na doença de Parkinson, porque cada paciente com Parkinson a gente sempre fala isso, cada paciente é único, então um tratamento universal acaba sendo
não tão eficaz, né? Então, o tratamento precisa ser individualizado e desenvolvido para cada paciente. Muito bom, Andressa, muito obrigada, viu? Obrigada Foi um prazer te receber, te convido a voltar mais vezes, Obrigada, tá bom? Obrigada. Você que está em casa assistindo a gente, vamos agora com uma dica bem interessante, já que o assunto é saúde, magnésio quelato. Boa tarde para você que está assistindo aqui, está ligadinho na programação. Recado importante para você cuidar da sua saúde, ajudar você a ficar atento aos sinais do seu corpo. Se seu corpo aí está com sinais de muitas câimbras, muita fraqueza, você sente muitos espasmos musculares, que é quando os músculos começam a tremer do nada, palpitar do nada, você precisa ficar atento. É sinal de que o magnésio no seu organismo está diminuindo. E a suplementação com magnésio é necessária, já que o nosso solo é um solo pobre em magnésio e a nossa alimentação não é assim tão rica. Então a suplementação é altamente recomendada. E quando você usa o magnésio quelato, que vem nessa fórmula protegida, você consegue dispor de mais de 300 benefícios para o seu organismo, desde a proteção do seu corpo, melhora na sua imunidade e também ligamento para esses nutrientes, vitaminas que você consome no dia a dia. Você precisa se alimentar corretamente, isso aí é fundamental. Mas se você se alimenta corretamente e tem ao seu lado o magnésio, você consegue suprir ainda mais a necessidade de nutrientes, vitaminas, minerais e também consegue melhorar ainda mais a sua saúde. Faz o seguinte, liga no 0800 591 8773, pede já o magnésio quelato. Eu vou te dar de presente o nosso emagrecedor, a nossa pílula seca-barriga para potencializar, acelerar o emagrecimento aí que você tanto corre atrás, que você tanto está buscando. Liga no 0800 591 8773, vai ganhar de presente o seca-barriga, vai levar o magnésio e você ligando agora, sendo um dos 50 primeiros que ligarem, eu te mando 2 meses a mais de magnésio e você só começa a pagar daqui 1 mês e meio, não paga nada agora. 0800 591 8773 é o telefone para você ligar agora, Carlinha. Obrigada, querido Luquinhas. Gente, agora vem cá, porque vamos às nossas mensagens no WhatsApp, que eu sei que vocês mandaram. Adoro quando vocês interagem aqui com a gente. E a gente vai mostrar algumas aqui. Acabamos de falar sobre Parkinson. Vamos ver o que chegou? Joga aqui no telão, por favor. Silvana Denardi. Beijo, Sil. Beijo, linda. Olha só. Oi, Carla. Cada dia eu amo mais o programa. Ele deixa a gente sempre na expectativa do que vai acontecer no próximo. Adorei os assuntos de hoje. Que maravilha os objetos para ajudar quem tem Parkinson. Você viu só que legal? Então, assim, é uma coisa simples, mas para quem convive com a doença ou para quem descobriu a doença, vai fazer uma diferença, assim, gigante na vida, viu? Vale a pena. Vamos lá. Próximo. Francimeire. Tudo bem, Fran? Sou de Fortaleza, muito bom, sardinha. Às vezes almoço sardinha com arroz e feijão na tapioca. Ai, que delícia! Não experimentei ainda na tapioca, ó. Também é gostoso. Deixa eu ver aqui. Na tapioca também gosto das suas, mais com molho maravilhosa. Eu acho que ela quis dizer que com molho ainda fica muito mais gostoso, né? Bom demais, né? Eu vou provar essa sua dica aí da tapioca. Maria Edna, tudo bem, querida? Boa tarde, Carla e toda a equipe. Eu amo sardinha, principalmente a de molho de tomate. Eu sou a Maria Edna de Fortaleza, Ceará. Beijo, querida! Bom demais, né? Você viu só como os assuntos vão englobando e a gente vai entrando na tua casa, vai entrando na tua história, né? Nas tuas manias, nos teus desejos, nas tuas vontades. E olha só como a sardinha faz sucesso. Sabia que vocês gostavam de sardinha? Eu adoro. Vamos falar sobre roupa agora? O negócio é o seguinte, tem gente que não se desfaz uma roupa, mas por nada. Você já viu isso? Aquela pessoa que viaja, fica 15 dias viajando e todas as fotos que a pessoa tira é com a mesma roupa. Você já viu isso? Será que é só para poupar espaço na mala ou é descuido mesmo? A Ferfrecht, é isso, produção? Ferfrecht, muito bem. Mostrou nas redes sociais um moletom do pai dela, que ele não larga de jeito nenhum. Ele tem esse moletom, gente, há mais de 17 anos. Presta atenção. E o meu pai que usa a mesma blusa desde antes de eu nascer, o BS. Eu fiz 17 anos.
O mesmo moletom, acho que em todos os aniversários ele usou. Amei. E tá inteirão o moletom, gente. Não tá destruído, não. Gostei. Estão cuidando bem do moletom dele, que fez 17 aniversários aí junto com a filha. Bom demais. Divertidíssimo. Gente, o programa tá chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Vocês são demais. Obrigada pelas mensagens que a gente agradece de coração. Vocês vão conferir agora o programa Conhecendo Igrejas. Vamos viajar pelo Brasil, né? E amanhã eu tô de volta com muito mais. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Tchau.